A paz do Senhor a todos. Deus abençoe tua vida. Deus nos trouxe aqui hoje, meus queridos, porque Ele gostaria de tratar com cada um de nós, amém? Você não veio aqui hoje porque você quis vir aqui. Sempre falo isso. Você veio aqui hoje porque o Senhor te trouxe aqui. O Espírito Santo do Senhor ministrou sobre a sua vida para que você estivesse neste lugar aqui essa noite. Amém? E é isso que Deus faz. Deus nos traz para a maravilhosa presença dEle para que nós sejamos cheios. Amém? Se encha da presença de Deus essa noite, em nome de Jesus. Os queridos, estava dando uma passada, uma olhada no celular ontem à noite. Eu estava vendo um vídeo. Esse vídeo é parte de um filme, mas eu não sei que filme que é. O vídeo era assim: uma pessoa vai visitar alguém no hospital, vai orar por alguém no hospital, e tinha um camarada na cama ao lado, perguntou para ele o seguinte: olha, você pode orar por mim também? Ele falou: claro, posso orar por você. Aí a pessoa que estava ali naquele leito de hospital, ele fez uma pergunta: só que primeiro eu gostaria de saber quem é você. Ele falou: como assim? Não, quem é você? E disse: olha, eu sou treinador de um time da escola. Ele falou: e se você não fosse mais o treinador de time da escola, quem seria você? Ele falou: eu seria um professor de história. E ele perguntou: e se você não fosse mais o professor de história, quem seria você? Eu quero saber realmente quem é você. Ele falou: olha, eu sou um cristão. Ele perguntou: por que você é um cristão? Ele falou: porque eu acredito em Deus e eu acredito em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aí aquele homem olhou para ele e diz o seguinte: essa deveria ser a sua primeira resposta. E muitas vezes, meus queridos, nós nos confundimos sobre quem nós somos em Deus. Ser filho de Deus, ser servo de Deus, amar a Deus, deve ser a prioridade na nossa vida. E aquilo começou a falar comigo. E hoje à tarde Deus me deu mais uma cutucada. Estava preparando a palavra do Senhor. E assim, quando eu vou ministrar a Deus, Ele começa a falar comigo a semana inteira. E aí tem um momento que eu chego e pego tudo aquilo que Deus falou comigo a semana inteira, e eu começo a escrever, e Deus começou a ministrar no meu coração a respeito de prioridades. E se nós fôssemos colocar um tema para a mensagem dessa noite, o tema seria estabelecendo prioridades em nossa vida. Amém? Nós precisamos entender o que é prioridade. O que é uma prioridade? Prioridade é aquilo que vem em primeiro lugar. Amém? E nós, como seres humanos, nós temos várias prioridades na nossa vida. Amém? Nós temos várias prioridades. Nós temos muitas coisas para fazer na nossa vida.
Algumas coisas mais importantes, outras menos importantes, ou algumas coisas mais urgentes, outras menos urgentes. E as que são importantes e urgentes, a gente define o quê? Isso como prioridade na nossa vida. São as coisas que nós precisamos resolver primeiro, porque se nós não resolvermos, nós teremos problemas. Isso se resume prioridade. É aquilo que eu preciso fazer, porque se eu não fizer, eu vou me dar mal. Isso é uma prioridade. Eu posso me dar mal em vários sentidos. Posso me dar mal espiritualmente, intelectualmente, posso me dar mal financeiramente, quando eu não cumpro as prioridades que eu preciso cumprir sobre a minha vida. E a minha esposa está aqui, ela sabe, e ela sempre fala a palavra. Ela fala, Wesley, tudo é questão de prioridade. Ela sempre fala isso para mim. E Deus resolveu falar sobre prioridades comigo essa noite. Nós precisamos entender que nós precisamos correr atrás das nossas prioridades. Se eu perguntar para você qual é a sua prioridade hoje, muitos vão responder. Olha, minha prioridade é terminar os meus estudos. Minha prioridade é terminar a minha construção. Minha prioridade é arrumar um novo emprego. Minha prioridade é me especializar para ter um emprego melhor. Todos nós corremos atrás de prioridades, todos nós corremos atrás de sonhos, todos nós fazemos planos e nós corremos atrás daquilo que nós planejamos para a nossa vida. São prioridades. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22, no versículo 37, a palavra nos diz assim, ó. Respondeu Jesus, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. São palavras de quem aqui, meus amados? Quem que está falando isso aqui? Jesus. Porque um dos discípulos perguntou para ele, Senhor mestre, qual que é o primeiro e grande mandamento da lei? E ele disse, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Se nós fôssemos estabelecer princípios, meus queridos, e prioridades, nós entenderíamos que prioridade, a principal prioridade para a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Nada pode ser maior do que o nosso relacionamento com Deus. Essa deveria ser a primeira e única prioridade na nossa vida. Mas nós temos outras prioridades. Nós precisamos fazer outras coisas. Então, que seja a primeira coisa a fazer. Cuidar do nosso relacionamento com Deus. A prioridade na minha vida e na sua vida, meus queridos, nós, cristãos, nascidos de novo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a nossa prioridade deve ser Deus.
Deus é aquilo que vem em primeiro lugar na nossa vida, e isso nós não podemos abrir mão. Precisamos entender que tudo aquilo que nos afasta de Deus é um grande perigo para nós. É um grande perigo para as nossas vidas. E hoje, no mundo em que nós vivemos, existem muitas distrações que o inimigo tem colocado e que muitas vezes nós caímos nessas ciladas. E quando nós vamos ver, meus queridos, nós estamos afastados de Deus. Muitas vezes nós caímos na cilada do diabo. E às vezes é uma coisa que se apresenta de uma forma tão sutil, de uma forma tão inocente. Mas quando nós vamos ver, nós estamos longe de Deus. Por quê? Porque é tão fácil se afastar de Deus. Porque o mundo tem tantas coisas para nos oferecer. Existem muitas distrações hoje que o inimigo tem colocado na nossa presença. E muitas coisas que nós olhamos e às vezes os nossos olhos brilham. E nós não percebemos que aquilo vai nos afastar da presença de Deus. Nós temos que tomar cuidados, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos nos afastar dos caminhos do Senhor. Porque foi o que nós cantamos agora há pouco aqui. O condenado era eu. Eu era condenado. Mas Jesus Cristo, Ele veio e morreu em meu lugar. Jesus Cristo veio com o sangue precioso vertido na cruz do Calvário e limpou a minha vida e a sua vida. E hoje nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. E nós corremos atrás de coisas que vai satisfazer o nosso ego. Muitas vezes nós corremos atrás de coisas que vai satisfazer a nossa carne, que vai satisfazer o meu eu. Esquecemos que nós temos que buscar as coisas que satisfazem ao nosso Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos deixa em maus lençóis. Deus, quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar, Ele sempre está conosco na palma das suas mãos, nos carregando e cuidando de nós. É isso que Deus faz. O que Deus mais faz nessa vida, meus queridos, é cuidar de nós. Quantos livramentos nós temos tido todos os dias e nós nem sabemos. Quantas vezes Deus nos livra do laço do passarinheiro e muitas vezes nós não nos apercebemos. Então todo dia, meu amado e minha amada, Deus faz um milagre na sua vida. Todo dia. Todo dia Deus cuida de você, cuida de mim, cuida de nós. E Ele não vai deixar de cuidar. Principalmente quando nós buscamos Ele em primeiro lugar e nós temos Ele como prioridade número 1 na nossa vida. Muitas são as coisas nesse mundo, muitas, que nos afastam do Senhor. Precisamos de um devocional. O que é um devocional, pastor?
Um devocional é algo que eu faço todos os dias. Um devocional é algo que nós deveríamos fazer todos os dias. Oração e meditação diária na palavra de Deus. Nos ajuda a colocá-lo como maior prioridade nas nossas vidas. Quando nós oramos todos os dias, quando nós meditamos na palavra de Deus todos os dias, Deus ele nos fortalece. E o relacionamento entre nós e Deus ele fica muito mais forte. Você sabe por quê? Quando um homem encontra um amigo e começa a conversar, ele começa a falar coisas, sei lá, sobre futebol, sobre trabalho. E ali ele começa a desenvolver o quê? Um diálogo entre um amigo e o outro. Não vou falar isso sobre as mulheres, que quando as mulheres se encontram, elas não têm o que conversar. Jesus. Brincadeira, irmãos. Mulher tem assunto demais. Mulher tem muitas coisas para falar. Sobre filhos, sobre casa, sobre trabalho, sobre marido, sobre tempero, sobre várias coisas. Por isso que a mulher ela fala mais que o homem, porque ela tem várias coisas para falar. O homem às vezes não quero falar de filho, não quero falar de casa, não quero falar de tempero. Eu vou falar de futebol e vou falar de trabalho com meu amigo. Isso para mim tá bom. Geralmente os homens são muito mais reservados, mas as mulheres falam bastante. E quando é uma pessoa que faz muito tempo que não vê a outra, quando senta para conversar, senta que lá vem história, né? E começa a conversar e fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala, olha, nossa, o tempo passou tão rápido, faz só 5 horas que a gente está se falando, mas, né? É mais ou menos isso. Com um amigo, com uma amiga, a gente conversa bastante, meus queridos. Mas qual é a dificuldade que a gente tem de falar com Deus? Às vezes fala, eu não tenho assunto para falar com Deus. Tem tanta coisa que nós temos para falar com Deus, meus queridos. Se a gente parar para agradecer a Deus, obrigado por este dia, Senhor. Obrigado porque eu levantei da minha cama, o Senhor me proporcionou isso. Obrigado pela minha saúde, obrigado pelo meu emprego, obrigado pela minha família. Senhor, e a gente começa a desenvolver um relacionamento com Deus. Mas muitas vezes, meus queridos, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus como alguns pais e filhos têm relacionamento por aí hoje. O filho só conversa com o pai para pedir algo. O filho só conversa com a mãe quando é para pedir algo. E não desenvolve aquele relacionamento, aquele diálogo. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus também. A gente só fala com Deus quando a gente precisa de alguma coisa. E nós precisamos parar com isso, meus queridos. Deus sabe de tudo aquilo que você precisa antes mesmo de você abrir a tua boca. Mas Deus muitas vezes, meus queridos, Ele fica do nosso lado, esperando a gente desenvolver um diálogo com Ele. Esperando a gente conversar com Ele.
Igual esse dia eu fiz uma pergunta para um camarada lá onde eu trabalho. Eu falei, escuta, quem que é o seu melhor amigo? Ah, Jesus. Ah, é? Quantas vezes você conversa com ele por dia? Aí ele abaixou a cabeça. Falou, ixi, tem dia que eu nem converso com ele. Eu falei, como que ele é seu melhor amigo se você nem fala com ele? Não, mas Deus, ele lê os meus pensamentos, ele sabe o que tem no meu coração, ele sabe o que eu quero falar. Não, não é assim não, meu querido. Quando Jesus Cristo viu aquele cego lá, Jesus Cristo sabia que ele precisava ser curado ou não da cegueira? Sabia, lógico que ele sabia, mas Jesus Cristo chegou para ele e perguntou, o que você quer que eu faça com você? Porque Jesus Cristo queria que ele falasse com sua própria boca o que Jesus Cristo deveria fazer. E ele falou, Senhor, eu quero que os meus olhos vejam. E Jesus falou, amém. E aquele cego começou a enxergar. Jesus Cristo sabia que ele precisava ser curado, mas Jesus Cristo queria conversar com ele. Queria saber o que ele estava precisando. E muitas vezes Deus ele faz isso conosco, meus queridos. Deus ele sabe do que você precisa. Deus ele sabe as provações que você sofre. Deus sabe as dificuldades que você tem. Mas Ele quer que você abra a sua boca e mantenha um relacionamento com Ele todos os dias. Não é difícil nós mantermos um relacionamento com Deus. Nós só precisamos falar com Ele. E um segredo para você, que não tem muito hábito de falar com Deus. Quando você começa a criar o hábito de falar com Deus, você começa a falar com Ele o dia inteiro. Na rua, no carro, no banheiro, fazendo comida, almoçando. Quando você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, de falar com Ele, meus queridos, você começa a adquirir o hábito de não querer parar mais de falar com Ele. E o mais importante disso tudo, você sabe o que é? É que Ele responde. Quando você ora, Ele responde. Quando você fala com Ele, Ele fala com você. Não é um monólogo que só você fala e Deus só ouve. Não, quando você fala, Deus ele fala com você através de várias situações. Através da palavra dEle, através de uma criança, através de algum programa de TV. Às vezes você está lá e você... Opa, é Deus falando comigo. É Deus falando comigo. Mas para que Deus fale com você, meu querido e minha querida, você também tem que falar com Ele. Isso se chama relacionamento. Relacionamento. E como nós falamos no começo dessa ministração, o seu relacionamento com Deus deve ser a prioridade na sua vida. Deus é mais importante que o teu trabalho. Deus é mais importante que a tua família. Deus é mais importante que tua esposa, que teu esposo. Deus é mais importante que os seus filhos. Não que tudo isso que eu falei não seja importante para você, mas eu quero que você saiba que Deus ele é mais importante do que tudo isso. E a Ele deve ser toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação, todo o domínio, toda a majestade. É a Ele. Nós temos que ter essa consciência de que Deus é o número 1 na nossa vida. E tudo aquilo que vier depois é consequência do nosso relacionamento com o número 1. O inimigo muitas vezes, meus queridos, utiliza de distrações para nos afastar de Deus. E nós temos que estar atentos a essas distrações. Tudo aquilo que te afasta de Deus
é um perigo para a sua vida. Pode trazer morte, morte espiritual e morte física. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. E nós sabemos quais são as coisas que nos afastam de Deus. Nós sabemos. E nós precisamos tirar essas ervas daninhas das nossas vidas. Nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém? Então a grande prioridade na nossa vida, em primeiro lugar, é Deus. Deus é o seu ser supremo, é a majestade que comanda a sua vida. E Ele não pode sair deste lugar nunca. Ele sempre tem que estar em primeiro lugar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus sempre tem que ser a nossa prioridade. Segundo lugar, a nossa prioridade é a nossa família. Amém? Em segundo lugar, a prioridade segunda da nossa vida tem que ser a nossa família. Tudo aquilo que Deus... tudo aquilo que nos afasta de Deus é um perigo para as nossas vidas. Amém? Nós falamos isso agora. E a mesma coisa, tudo aquilo que nos afasta das nossas famílias é um perigo também para as nossas vidas. Porque a família, meus queridos, é uma instituição formada por Deus. Quando Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, e logo após fez a mulher, ossos dos seus ossos, carne da sua carne, Deus disse para Adão e Eva o seguinte: olha, se unam vocês dois, que vocês sejam uma só carne, que vocês venham procriar e povoar a terra. Ou seja, a ordenança de Deus aqui é: se unam os dois e formem uma família. Então a família é algo instituída por Deus. Amém? E a família, ela deve ser a segunda prioridade na nossa vida. Depois de Deus, vem a família. Amém? Olha o que Deus fala sobre a família aqui, ó. Lá em 1 Timóteo 5,8. Vamos ver o que ele fala lá. 1 Timóteo 5,8. A palavra de Deus diz assim: se alguém não tem cuidado com os seus, e especialmente os da sua própria casa, este negou a fé e é pior do que o descrente. Amém? O que Deus está falando aqui? Que nós temos que cuidar dos nossos, principalmente os da nossa casa. A nossa família, nossa esposa, nosso marido, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nós temos que cuidar deles, porque essa é uma ordenança de Deus. E quando nós cuidamos bem da nossa família, nós estamos agradando a Deus. Mas o oposto também é o contrário. O oposto também é verdade. Quando nós não cuidamos dos da nossa casa, da nossa família, nós estamos desagradando a Deus. E nós vamos prestar conta a Deus por isso.
E o que nós precisamos entender é que a nossa família, como sendo a segunda prioridade da nossa vida, a família é algo muito importante para nós. Ela só não é mais importante do que Deus, mas ela é importante. E nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família. A família é o plano de Deus para a vida do homem. Por isso que o inimigo tem investido tanto em distanciar os membros das famílias. O inimigo tem investido massivamente sobre isso, meus queridos. E quer uma notícia ruim? O inimigo tem conseguido distanciar as famílias. Porque as famílias não estão tendo esse ensinamento que nós estamos tendo hoje. Que a família é uma instituição instituída por Deus e que ela deve ser a segunda prioridade na nossa vida. Muitos não sabem disso. Muitos pensam que mãe é só para pegar no pé, é só para dar bronca. Muitos pensam que pai é só para ser o mantenedor da casa. Muitos pensam que os filhos são as aberrações da família. Mas, meus queridos, eu quero dizer algo para você. Na família, cada um tem um papel importante. Cada um tem um papel importante. E esse papel é dado por Deus. É difícil hoje, meus queridos, nós termos uma família onde o pai, a mãe e os filhos têm um relacionamento saudável. Difícil. Muito difícil. Falta de quê? De diálogo. Mas não é aquele diálogo trocando farpas. Não é aquele diálogo que você é obrigatório a falar. É um diálogo saudável. O diálogo entre o esposo e a esposa. O diálogo entre esposo e esposa é imprescindível para que um casamento vá bem. Se você não tem diálogo com teu esposo ou com a tua esposa, isso quer dizer que existe algo errado, que precisa ser consertado urgente. Porque um esposo e uma esposa, em primeiro lugar, eles devem ser cúmplices. Devem conversar um com o outro. Devem falar um com o outro. Sobre todas as coisas. Não é sobre as contas só que vai vencer. Não é só sobre quanto vai receber. Se vai dar para pagar ou não vai. Porque existem pessoas, meus queridos, existem casamentos que estão embasados apenas nisso. Os maridos e as mulheres só conversam para falar quais são as obrigações que têm que ser cumpridas durante o mês. Não. O marido com a mulher, eles têm que conversar, têm que dar risada um com o outro, têm que brincar um com o outro, têm que desenvolver um relacionamento saudável. Você dá risada, né? Estava conversando com a minha esposa ontem, ela falou: Wesley, antes de eu casar com você, você era tão palhaço assim? Eu falei: como assim? Mas faz piada de tudo, né? Dá risada de tudo. E é isso que tem que ser.
tem que ter dentro de um casamento? Você tem que desenvolver um relacionamento lindo e maravilhoso com a tua esposa, com teu marido. Se você não tem feito isso, comece a tentar mudar a situação dentro da tua casa. E você vai começar a mudar quando isso começar a acontecer. Quando eu falo isso aqui, eu sempre lembro do pastor Augusto e da pastora Adriana. Sentar à mesa para comer. Né, pastores? Vocês sempre falam isso. Que uma das melhores coisas dentro de um lar é quando você se senta na mesa com todas as pessoas da casa para comer, para conversar, para bater um papo, descontraído na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café da manhã. Mas que eu estava conversando ainda essa semana. Minha esposa é minha confidente, meus queridos. Eu falo tudo para ela. E eu estava falando. Eu estava falando para ela, gente. Né, amor? Estava falando, nossa, tem casa aí que um camarada pega a comida, põe no prato e vai comer dentro do quarto. Outro vai comer na sala, outro vai comer no outro quarto. E ali ninguém conversa com ninguém. Ninguém fala nada. E as famílias estão assim hoje, meus queridos. Não existe aquele negócio mais de sentar à mesa para manter um diálogo saudável. E mais uma vez hoje Deus me chamando a atenção. Mesmo sentado à mesa, muitas pessoas ainda, um sentado de frente com o outro, cada um com o celular na mão. Estão comendo ali, ó, olhando o celular, e o outro do lado fazendo a mesma coisa. Meus queridos, tire o celular do meio da família. Quando você estiver dentro da sua casa, desliga essa bênção na tua vida que é o celular. Porque isso vai fazer com que você tenha tempo de conversar com as pessoas que moram ali dentro com você. E ainda tem mais, meus queridos. Quando você quer falar alguma coisa com a pessoa que está no quarto do lado, muitas vezes você manda WhatsApp para a pessoa. Na mesma casa. É um absurdo. E Deus, Ele nos manda cuidar da nossa família. É por isso que Deus está falando isso com a igreja hoje, meus queridos. Porque Deus quer uma igreja com famílias saradas, com famílias cuidadas. É, Jesus. É difícil o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Mas ele é só difícil, meus queridos, porque nós deixamos ele ficar assim. Porque nós podemos mudar a situação. Você pode mudar a sua situação do seu relacionamento com Deus. Você pode mudar a sua situação do seu relacionamento com a sua família. Basta você querer. Basta nós querermos, nós começamos a mudar o quadro da história da nossa vida. Agora, se do jeito que nós estamos vivendo está bom para nós, sinto muito em dizer que vai continuar da mesma forma que está. Mas se você quer mudança, dá um tapa na mesa, se levanta
contra o inimigo, se levanta contra o diabo, começa a afrontar o inimigo e fala que você quer mudar algumas situações que precisam ser mudadas na sua vida. E comece a mudar, comece a ter atitudes para mudança no seu relacionamento com Deus e atitude para mudança no seu relacionamento dentro da sua casa. Que eu tenho certeza que quando você se levantar para começar a mudar as coisas, Deus ele vai abençoar e ele vai fazer com que as coisas mudem. O que nós não podemos é ficar sentado eternamente em berço esplêndido. Nós não podemos. Nós temos que ter atitude. Amém? Então, em primeiro lugar, prioridade na nossa vida, Deus. Segundo lugar, família. Essas duas coisas, se não tiver bem, nada vai bem. Nada. Terceiro lugar, meus queridos, que nós podemos colocar como prioridade na nossa vida é o nosso trabalho. Amém? É o nosso trabalho. Porque é através do nosso trabalho que nós vamos poder suprir as necessidades dentro da nossa casa e cuidar da nossa família. Só que nós não podemos esquecer que o trabalho ele vem sempre em terceiro lugar. Não é em segundo, nem em primeiro. Se o seu trabalho tem afastado você da sua família, se o seu trabalho tem afastado você de Deus, comece a ficar esperto. Porque está invertido as prioridades na sua vida. O seu trabalho jamais pode fazer com que a sua família seja deixada de lado. Seja o trabalho que for, seja o salário que for que você ganhe, quando ele está acima da sua família, ele está tirando a prioridade que Deus estabeleceu para você como número 2. Então tome cuidado quando você começar a trabalhar demais e deixar a tua família de lado. Isso não é de Deus. E a gente sempre tem uma opção de mudar essa história. Amém? Nós sempre temos a opção de mudar essa história. Nunca permita que o seu trabalho tire o tempo da sua família. E não precisa nem dizer nada, né? Se o seu trabalho tirar o seu tempo com Deus, também é complicado. Ah, pastor, mas às vezes eu trabalho domingo, não dá para ir para a igreja. Eu não estou falando de você ir para a igreja, eu estou falando do seu relacionamento com Deus. É diferente. O seu relacionamento com Deus você tem que ter em todo lugar. É na igreja, em casa, na rua, no trabalho. E esse relacionamento nunca deve ser abalado. Mas muitas vezes nós deixamos que ele seja abalado por causa do nosso trabalho. Então nós precisamos tomar cuidado. Amém? Não é porque você precisou trabalhar no domingo que você não vai poder estar no culto. Isso não é pecado, meus queridos. Só que se o seu trabalho está fazendo com que você pare de orar e ler a palavra de Deus, aí é outra situação. Amém? Então o trabalho. Primeiro Deus. Segundo família. Terceiro trabalho. E nós temos algo que se chama igreja, meus irmãos. Igreja. O que é igreja? A igreja é o ajuntamento de pessoas
com o mesmo propósito de adorar a Deus. Igreja não é essas 4 paredes não, meus queridos. Igreja é quando eu me reúno com vocês, nós estamos juntos, nós somos igreja. Amém? Porque Deus ele vem buscar a igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós. Deus não vai levar o templo, essas 4 paredes, para o céu. Ele vai levar quem estiver aqui, cultuando e adorando a Ele. Isto é igreja. O ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito de estar adorando a Deus. Isto é igreja. E a igreja, meus queridos, também tem que ser prioridade na nossa vida. Nós precisamos entender que nós temos um culto de terça, nós temos um culto de quinta, nós temos um culto de domingo. E que muitas vezes dá para a gente ver, mas a gente não vem. Por quê? Porque a televisão está mais gostosa. Por quê? Porque estou cansado. Mas quantas vezes nós assumimos compromissos e mesmo cansados nós vamos nesses compromissos? Então nós precisamos entender que igreja também tem que ser prioridade na nossa vida. Amém, meus queridos? Todo mundo acordado aí, né? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Maravilhoso. E sabe o que Deus fala sobre igreja? Deus fala aqui em Hebreus 10, 25. Vamos ver o que Deus fala lá em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Perdoa, gente, que eu estou meio resfriado também. Hebreus 10, 25 nos diz o seguinte: não deixemos de nos congregar. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Quando a palavra do Senhor diz não deixemos de nos congregar, ela está querendo dizer o seguinte: não deixemos de nos ajuntar como igreja para louvar e adorar ao nome do Senhor. Amém? Então é importante isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nos reunirmos para louvar e adorar ao Senhor. E de lambuja a gente ouve a palavra de Deus. Porque é ela que nos exorta, que nos ensina, que nos capacita e que nos faz andar pelos caminhos corretos. Amém? Importante estar na igreja, congregar junto com os irmãos. Ninguém serve um exército sem estar dentro de um quartel. Nós somos soldados do exército de Deus. Amém? Só que nós não podemos servir ao exército se nós não estivermos dentro do quartel-general, que é a igreja. Amém? Ou você acha que os soldados que tem aí do exército aí vivem dentro de casa, assistindo televisão? Não, eles vão para o quartel. Porque é lá que eles vão aprender as estratégias para ir para a batalha, para vencer o inimigo. E a igreja é da mesma forma. É aqui que nós vamos receber estratégias para a batalha, para vencer os nossos inimigos. Amém? Gostaria de chamar o grupo de louvor. Vamos cantar um cântico. E depois nós estaremos terminando o nosso culto. Espero que Deus tenha falado contigo, porque Ele falou comigo poderosamente. Meus queridos, nessa vida tudo é questão de prioridades. E como nós aprendemos hoje, nós temos que ter Deus
como prioridade 1. Família, prioridade 2. Trabalho, prioridade 3. Igreja tem que ser uma prioridade. Amém? No meio dessas prioridades, a igreja também tem que ser uma prioridade. Nós precisamos nos reunir para buscarmos a Deus juntos. Porque só assim Deus ele vai nos fortalecer e nos dar estratégias para vencer o inimigo. Amém?